Boa noite, irmãos, irmãs e todos os visitantes aí que estão nos assistindo hoje ou a qualquer momento, né? Mais uma vez, então, nós iniciamos aí o nosso estudo bíblico. Então, vou pedir para quem estiver assistindo aí, alguém no YouTube, só coloca nos comentários se tá bom o som, se tá tudo certinho. Eu fiz uma manutenção no notebook. Pode ser que às vezes mude alguma coisinha, mas acredito que deve estar tudo ok. Só dei um positivo aí se está chegando bem o som, sem chiado e tal. Então nós vamos iniciando o nosso estudo, né? Primeiramente fazendo uma oração junto com todos vocês. Então vamos orar para esse início. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia que nós estamos aqui reunidos de forma online para estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Senhor, permita que nós possamos compreender cada dia mais e entender como a Tua Palavra se faz ação no meio de nós. Senhor, esteja conosco hoje sempre, abençoa aqueles que estão nos assistindo, aqueles que não puderam estar, e também todos os que estão com as dificuldades no dia a dia, aí, com muitos tipos de sofrimentos, doença, desemprego, que o Senhor possa estar visitando cada uma dessas pessoas e providenciando, Senhor, lhes a fé e providenciando-lhes a solução daquilo que eles necessitam. Senhor, te damos graças por tudo, esteja conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aí já com a manifestou ali o pastor Cleudo, está no YouTube, está chegando por aqui na sala a, a irmã Eliana e o irmão Taviano, né? E a gente já vai iniciando então, a irmã Ivone também assistindo ali pelo YouTube. Acredito que dentro de pouco tempo deve estar aí o irmão Moreira, a irmã Maria, a Aline está acompanhando no YouTube também. Então, hoje nós estamos aí trabalhando com o capítulo 5 de primeira epístola a Timóteo, né? E nós pegamos um capítulo só dessa vez, um pouco porque durante essa semana eu estava bastante atarefado aí com as atividades do coral, né? E aí facilitava mais a gente trabalhar um capítulo só, né? Então, boa noite, irmão Taviano e irmã Eliane, que estão se ajeitando aí, né? Então, nós sejam sempre bem-vindos. O nosso estudo, então, prosseguindo aqui, a gente tem trabalhado a epístola de Paulo a Timóteo, a primeira epístola, né? E ela traz esse relato aí de Paulo, aliás, não é um relato, são ensinamentos, né, de Paulo a Timóteo a respeito das doutrinas, a respeito da escolha de líderes para a igreja. A gente acompanhou nas quartas anteriores, então, que nós tivemos que Timóteo está em Efésio, né, em Éfeso, e aí Paulo viajou para outra cidade e deixa essas instruções para ele. Então, tem algumas, falando já do presbítero na parte passada, e agora a gente segue, ele sempre vai estar voltando na questão do presbítero, dependendo do assunto, né? E nesse capítulo 2 a gente trata de alguns detalhes, né? Então, ele começa esse capítulo. Uma coisa que eu quero lembrar aqui a todos, não sei se é de conhecimento de todos, mas muitos talvez não sabem. As Bíblias que nós utilizamos, ela faz essa divisão em capítulo e versículo, né? A divisão que nós estamos acostumados a procurar um texto
Então a gente procura por capítulo e versículo. Mas na Bíblia original, no texto original, ele não existe essa divisão, né, por assunto, por capítulo. Então, é por isso que às vezes a gente está falando de uma coisa num capítulo, o autor passa a falar de outra coisa, daqui a pouco ele volta lá na frente, né? Porque é uma carta, ele está escrevendo um texto, ele não está preocupado tanto em dividir ele por capítulos. Na verdade, ele não está preocupado em dividir por capítulos. Por que nós temos as divisões por capítulos nas nossas Bíblias? Por causa de facilitar a gente encontrar, né? Imagine como que você ia fazer referência a determinado texto se a página tal, isso varia de Bíblia para Bíblia. Então, a divisão por capítulos e versículos é a forma mais fácil que foi encontrada aí para que a gente possa localizar cada trecho do texto que nós estudamos. Então, vamos dar uma olhada aqui nos primeiros 2 versículos de 1 Timóteo. Né? O que acontece, o que ele está dizendo naqueles primeiros 2 versículos do capítulo 5. Né? Então ele diz assim: não repreendas o homem a irmãos e as mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs com toda pureza. Então aqui ele está orientando Timóteo de estar com essa posição de bastante responsabilidade dentro da igreja em Éfeso, e ele orienta que principalmente porque o Timóteo é um jovem, né? A gente já viu na parte passada que ele é uma pessoa jovem. Então, ele tinha que tomar muito cuidado quando fosse repreender uma pessoa mais idosa. Né? E isso vale não só para ele que era jovem, mas para todos os que estão na liderança, como tratar o próximo dentro da igreja, mesmo numa situação em que tenha que fazer uma repreensão. Né? Então, aqui ele fala, ao invés de você repreender duramente ou severamente aí, você tem que exortar, né? Ou seja, dizer que ele está errado, mostrar o que ele não está de acordo com o que deveria ser, como estivesse falando a um pai, né? Ou seja, sem aspereza, né? Aos jovens, né? Como se estivesse falando a irmãos, né? Não com superioridade, mas com uma relação bem de igual para igual, né? Aí o mesmo caso com as idosas, como se fossem mães, com as moças, como se fossem irmãs. Eu coloquei no quiz desta semana uma, uma pergunta que tinha uma resposta que era assim: Paulo ensina que Timóteo deve tratar, na hora de repreender, alguma coisa assim, Timóteo deve tratar a todos igualmente. Né? Eu coloquei de forma proposital essa resposta, porque só para a gente entender um pouquinho melhor do que Paulo está dizendo. Na verdade, Paulo não está dizendo que ele deve tratar igualmente, né? A gente normalmente a gente tem essa resposta na ponta da língua, né? Nós devemos tratar as pessoas de forma igual, né? Não, na verdade, não é assim. A gente tem que tratar conforme a conforme aquela especificidade dessa pessoa, né? Então, por isso que ele separa ali, né? Ele não está tratando igualmente. Né? Ah, o que ele repreende depois é que a gente não deve tratar com favoritismo, né? Isso ele vai dizer lá na frente, né? Então, o oposto aí, né, digamos assim, de você chegar e tratar melhor uma pessoa porque você é seu amigo ou porque é, deve alguma obrigação para essa pessoa, então tratar ela de forma diferenciada, né? Mas a diferenciação em relação às classes de pessoas
né? Tem uma condição de você conversar diferente com ela, né? Então, seria isso, né? Bem claro o texto ali, e eu coloquei um pedacinho do manual bíblico da SBB, que diz ali, né? O conselho de Paulo é sábio, trata os outros como se fossem a sua própria família. Então, Paulo está dizendo ali para Timóteo, né? E olha, para tratar com os outros, olha, tua mãe, teu pai, teus irmãos, como que você trata eles, né? Trata com aspereza, trata com, né, com desprezo, né? Então, não, você trata a tua família bem, pelo menos deveria, né? Todas as pessoas deveriam. Irmão Moreira aí no YouTube, boa noite. Irmão Moreira, provavelmente com a irmã Maria do lado, né? Então, essa é a ideia ali. Então, tratar os outros como se fosse a sua família. A irmã Ingrid disse que cortou o som ali. Eu não sei se os demais está acontecendo com os demais, né? Se estiver acontecendo com os demais, pode ser a transmissão aqui. Se não, pode ser a internet. Mas vão avisando aí conforme acontece as coisas e a gente vai, vai dando sequência. Pois bem, esse foi só em relação aos 2 versículos, porque daí agora a gente muda completamente o tema, né? Não necessariamente completamente, mas a gente muda ali o alvo, né? Ou seja, de quem nós estamos falando. Ali no início falava de repreensão, e agora o apóstolo está orientando a Timóteo sobre a relação com as viúvas, né? Esse texto ali, ele tem alguns detalhes que são um pouco confusos, às vezes, na hora que você está lendo. Aí você precisa entender um pouquinho do contexto, da situação, né? A irmã Ivone dizendo que falhou algumas vezes o som ali, mas tá dando para entender agora, voltou. Se tá ok, vamos tocando aqui. Deve ser alguma interferência, né, na internet, né? Mas, então, na sequência, nós temos aqui o seguinte. Ele divide ali em verdadeiras viúvas, né? Aquelas que são verdadeiramente viúvas e tal. Eu preciso, antes, eu não sei se eu acabei invertendo aqui a ordem dos... eu acabei invertendo aqui, eu vou para frente aqui, nesse slide, eu coloquei um pouco da realidade que Timóteo vai enfrentar na igreja de Éfeso ali, para a gente entender um pouquinho melhor do porquê que acontece por que ele faz algumas orientações ali e como que a gente deve interpretá-las, né? Então, ali o povo, ele está vivendo, o povo de Éfeso, ele vive como parte do Império Romano, né? Naquela época não era como hoje, né? Hoje o que nós temos? Hoje nós temos aí a Previdência Social, nós temos outros mecanismos, né, de, de ajuda para as pessoas, né? Isso, claro, não exime o papel da igreja de também ajudar, mas eu estou só colocando isso, que naquela época era bem mais precário que hoje, a questão do serviço social. E a igreja se via dentro de uma responsabilidade com os seus fiéis, né? Ou seja, com os seus crentes, com os seus membros, vamos dizer assim, porque havia muitos membros que estavam, de certa forma, desamparados, né? Não tinham um benefício do governo, não tinha outra forma de subsistência. E para uma mulher que perdia o marido naquela ocasião, seja porque o marido estava em guerra, seja porque adoeceu, enfim, indiferente qual que era a causa,
mas isso acontecia muito, e acontecia muito, a gente pode ver com mulheres jovens, né, perdendo os maridos ali. E talvez isso eu não me aprofundei mais, mas tô imaginando aqui que havia muito contexto de mortes em batalhas, né, em guerras, em enfrentamentos ali, uh, que aconteciam na época. Eu estou imaginando aqui, né, a gente pode aprofundar mais isso. Mas a ideia é que havia muitas jovens que ficavam viúvas. E isso trazia uma responsabilidade para a igreja. A igreja, de alguma forma, deveria acolher. A igreja de Atos, né, a igreja de que iniciou ali com os primeiros apóstolos e tal, eles estavam, eles estavam sempre voltados, sem deixar de se preocupar aí com a palavra, eles estavam também preocupados com a questão da assistência, né, da assistência social daqueles necessitados. Tanto é que a gente leu na semana passada em relação à questão dos diáconos, né? Ou seja, a igreja viu a necessidade grande de se instituir os diáconos para que pudesse atender as necessidades. A igreja de Éfeso, como a gente conversou nas semanas anteriores, ela era uma igreja que era próspera no sentido que cresceu bastante, né? Haviam muitos membros, né? Então ela tinha assim, um grupo de assistência social da igreja que era, vamos dizer assim, que funcionava bem, né? E as pessoas procuravam a igreja por causa dessas necessidades. Só que o que acontece com toda instituição, toda igreja, todos os recursos, eles são escassos, né? Se tem muita gente precisando, fica difícil atender todo mundo. O ideal é que todos fossem atendidos, né? Mas o que acontece ali? Então fazer é preciso colocar alguns limites, algumas regras para que se possa conseguir atender os mais necessitados, né? Então é uma forma de se organizar melhor, né? Então vou voltar agora nos slides anteriores aqui que eu estava, quando ele fala das verdadeiramente viúvas, né? Então ele primeiro começa dizendo o seguinte: se essas mulheres tiverem filhos ou netos, eles devem assumir os cuidados, né? Ele coloca até aqui, né, que essas pessoas, esses filhos e netos, ali no versículo 4, né, que eles devem aprender primeiro a exercer a piedade com a própria casa e a recompensar os os seus progenitores, né, os seus pais, né, seja pais, avós, né, principalmente os pais, né, aqueles que cuidaram deles, e é uma obrigação, né, está em consonância lá com o mandamento, né, de honrar teu pai e tua mãe. Então, ele diz assim, olha, viúvas, se elas têm filhos, se eles têm netos, esses filhos, esses netos têm que aprender que eles têm essa responsabilidade, né? Não deve jogar para a igreja agora, a igreja tem que resolver o problema. Eles têm que, a não ser que ninguém tenha condição, aí é uma outra história. Mas nessa questão, a responsabilidade primária ali não é da igreja, é dos filhos ou netos. Aí, se não tiverem em quem se amparar, né? Ou seja, ele coloca assim, aquelas viúvas verdadeiras, né? Ou seja, aquelas que não têm ninguém por si, né? Quando não tiverem em quem se amparar, são pessoas que elas se dedicam à obra de Deus. Elas esperam em Deus e perseveram em súplicas e orações, né? São pessoas que têm uma fé
mas, vamos dizer assim, por causa da necessidade, ela tem uma fé mais exercitada ali, né? Então, com certeza, a igreja deve se ater a essas pessoas. Depois a gente vai ver a diferenciação em relação àqueles que não têm essas características, que é o segundo ponto ali, que ele fala que tem viúvas que, por mais que estejam vivas, estão mortas. Né? Por quê? Porque são viúvas que elas não estão preocupadas ali com a palavra de Deus, com as orações, com o serviço da igreja. Essas viúvas, elas ficaram viúvas e estão por aí, né? Vivendo da maneira como querem. Então, essas não não é responsabilidade da igreja atender nesse sentido, né? Ou seja, elas estão vivendo um outro caminho, né? Não significa que elas devem ser desprezadas do ponto de vista de que elas devem ser orientadas a deixar seus caminhos de prazeres, a procurar regrar a sua vida. O apóstolo Paulo vai falar isso mais para frente. Mas nessa hora de decidir se a viúva vai ser amparada pela igreja, ele coloca esse, esse, esse critério, né? Acho que passei demais aqui. Aqui. E então ele coloca assim: as verdadeiramente viúvas devem ser irrepreensíveis. Paulo gosta de utilizar essa palavra, né? Ou seja, é, aí a princípio dá a impressão assim que que Paulo está esperando que as pessoas sejam perfeitas, né? Ou seja, sejam que não pequem, né? Mas ele está falando justamente a questão que essas pessoas devem ser pessoas dedicadas a Deus, né? Ou seja, devem buscar a Deus, por mais que erros aconteçam, mas elas devem ser pessoas de que não tem de que ser acusada, né? Ou seja, não é uma pessoa que vive em pecado, que vive buscando os prazeres como aquelas outras, né? E ele dá um puxão de orelha ali nos parentes, né? Principalmente nos filhos, né? E ele diz assim, olha, se alguém não cuida dos seus, é pior que o descrente. Ele está aqui no versículo 8, né? Ele fala, quem não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Por que ele diz isso? Porque vai contra justamente todos os mandamentos, né? Do amor ao próximo, vai contra o mandamento de honra teu pai e tua mãe, né? Então a pessoa não está agindo como um crente, ela está agindo como um descrente, né? E ele fala assim, é pior que o descrente, porque tem descrente que apoia a sua família, muito descrente que não crê em Deus, às vezes é até ateu, né? E sim, o pastor Cleudo colocou ali que a tela voltou, eu não, né? Vai ficar sem minha imagem mesmo, porque eu precisei entrar aqui no outro computador que não tem câmera, mas vai ficar o slide aí. Se vocês estão me ouvindo bem, então eu continuo a partir dessa forma, né? Então, é, um pequeno inconveniente aí, né? Mas dando sequência aqui então agora. Ah, então eu estava falando nesse slide sobre as viúvas, né? Que ele dizia que as verdadeiramente viúvas, né, elas deveriam ser irrepreensíveis, né? E os parentes, né, eles deveriam cuidar dos seus, se não cuidassem, eram pessoas que eram piores que os descrentes, né? Então, essa parte eu acho que deu tempo ainda de ser ouvida, né? E agora eu dou continuidade aqui no próximo slide. Esse que eu já falei, que era o contexto.
Então, ele faz um filtro, né, por aquilo que eu falei, ou seja, não é possível atender a todo mundo, né? Então, vamos fazer um filtro, né? O filtro, ele vai definir quem que eu devo atender, quem tem preferência de atendimento. E esse filtro ele coloca no versículo 9 ali, né? Inscrever apenas as viúvas com idade mínima de 60 anos, né? Esposa de um só marido, né? Então ele define uma idade, né? Segundo um determinado comentarista, ele entende que essa idade, historicamente, no Império Romano, era a idade em que se definia a entrada na idade do idoso, né? Ou seja, na idade aí que teria esta, vamos dizer assim, especificidade de idoso, né, ou essa classificação, né, de idoso seria 60 anos. Mas independente disso, né, Paulo segue essa ideia, idade mínima de 60 anos, esposa de um só marido, né, alguns tradutores preferem traduzir, né, essa esposa de um só marido aí como fiel ao seu marido, né? Não significa assim que ela tenha casado de novo e tal, né? Então seria fiel ao seu marido. Então ela foi fiel ao seu marido morreu, ela se tornou viúva, então esse é um dos critérios que ela utiliza, né? Eu coloquei ali ler a NVI, né? Eu acho que o texto que eu coloquei ali, versículo 9. Na NVI, ele diz assim: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade e tenha sido fiel a seu marido. Né? Então, essa é a tradução que veio na NVI. E a outra coisa, que ela tenha boas obras. Né? Então, ele coloca, além da questão da idade, que seja uma pessoa que tenha um bom testemunho, né? Um bom testemunho das obras. Né? E na NVI, ele traz assim, bem descrito da seguinte forma: seja bem, no versículo 10, né? Seja bem conhecida por suas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra, né? Era o que era de se esperar de uma cristã daquela época. E por que não dizer de uma cristã dos dias de hoje, né? Mas a igreja primitiva tinha muito marcante isso, né? A, o serviço, né? Que essas mulheres prestavam em relação dentro da comunidade cristã, né? E aí ele segue, além desse critério aqui, aí ele vai dizer em relação às jovens, né? Ou seja, as que estão abaixo de 60 anos. Né? Então ele diz assim das viúvas novas, né? Ele diz assim, muitas dessas viúvas novas se deixam levar pelos seus próprios desejos e buscam se casar. Aí a gente faz aquela pergunta, peraí, mas a viúva ela não poderia se casar novamente? Ela deveria ficar viúva sempre, né? Não, o próprio apóstolo Paulo vai falar mais embaixo ali no versículo 14 a respeito disso. Mas aqui ele diz assim, olha, se vocês admitem essas viúvas novas aí, e logo elas querem se casar, e aí levanta uma questão aqui, será que tinha algumas viúvas que faziam o voto para não se casarem, e depois elas acabam abandonando esse voto? Porque a fala de Paulo ali, ela diz o seguinte, no versículo 11, eu vou ler o texto da NVI, mas o texto da Almeida Revista Atualizada é parecido. Ele diz assim: não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois
quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Né? Então, nessa parte, alguns acreditam que algumas viúvas, elas ficaram viúvas, então elas passam a se dedicar totalmente à igreja, podem até fazer um voto de não se casar, né? E eu coloquei aqui, baseado nesse comentário, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9, que um comentarista que eu li, inclusive do livro que vai estar listado ali no final, ele fala sobre isso e diz que pode ser, né, é uma suposição, não posso dizer que era assim, mas pode ser que muitas mulheres viúvas, eles, baseado nesse texto de 1 Coríntios, eles faziam esse voto, né, eles pensavam dessa forma. Porque o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 7? Né? Então, 1 Coríntios 7, ele vai falar a respeito do casamento. Né? Então, eu vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Né? 1 Coríntios 7, versículo 8 e 9. Ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Como assim? Paulo era solteiro, né? Ele não tinha esposa, como ele diz em outros pontos dos escritos dele, né? Então ele recomenda aos solteiros e às viúvas que permaneçam sozinhos no sentido não contraiam um matrimônio. Aí só que ele diz assim: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar. Aqui na NVI ele utiliza a expressão ardendo de desejo, né? Ou seja, na Almeida Revista Atualizada, acredito que está lá como abrasar-se, alguma coisa assim. Mas ele diz: olha, se vocês não têm essa condição de permanecer sozinho. E por que ele fala assim, que ele orienta que as pessoas fiquem sozinhas? Né? Ele não é contra o casamento, né? Ele tanto é que ele rebate duramente pessoas da igreja que estão proibindo o casamento, né? Ele só faz uma recomendação em relação a isso, né? Porque ele acredita assim que o solteiro ele tem mais tempo de se dedicar ao Senhor, se dedicar à comunidade, né? Principalmente uma comunidade que havia tanta necessidade para ser atendida. O evangelho precisava ser pregado em diferentes regiões, alcançar, ou seja, eles estavam ali no início de uma missão muito grande, que era espalhar esse evangelho. Então, Paulo ele diz assim: olha, eu sou solteiro, eu posso viajar para cá, viajar para lá, e não estou aqui prejudicando ninguém. Né? Não que o casado não possa fazer isso, o casado até pode, mas o casado ele tem um compromisso com a esposa, ou a esposa tem um compromisso com o esposo, primeiramente, né? Então, alguns comentaristas, então, eles acreditam que, lendo esse texto, lendo essa carta, quando aqueles crentes lá de Éfeso, eles podem, a viúva viuvou, ela vai lá e faz um voto de que não vai casar mais e passa a servir a igreja. E aí, daqui a pouco, não consegue se permanecer nesse voto, nesse propósito, e aí acaba, né, tendo problemas e se casando, e isso gera um certo prejuízo para a igreja ali. Então, tem esse texto que é um pouco difícil de compreender na hora que ele fala, né? Mas dá para tirar alguma coisa desses comentários que eu falei. E aí ele fala o seguinte: e as viúvas novas também têm um problema, porque se elas não se dedicam à igreja, veja bem, a viúva, ela tinha tempo, né? Então, ela tinha tempo para quê?
para se dedicar à comunidade cristã, se dedicar à igreja. Agora, se ela não se dedica à igreja, o que que ela vai ficar fazendo? Ela vai ficar ociosa. Se ela fica ociosa, aí ela vai sai por aqui, sai por ali, né? Até ele pega na orelha ali, né? Fala que saem de casa em casa e ficam fofocando, né? Ele não tá falando que todas fazem isso, né? Mas ele tá falando, olha, tem muitas viúvas aí, já aconteceu, que ficam ociosos, não tem o que fazer, né? E aí acabam é, fazendo o que não deve, falando o que não deve, fofocando, né? E aí, é, e isso, claro, ele está falando aqui das viúvas mulheres, né? Mas vale também, claro, para os homens também, né? Que também, se ficam ociosos, vão fazer o quê? Né? Vão ficar se perdendo, indo pro bar fofocando também, né? Não é só as mulheres que fofocam, mas enfim. E aí ele fala desse problema com as viúvas novas. Então veja aqui que o que, que acontece? Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós não conseguimos atender todo mundo, os nossos recursos são escassos. Então, se a gente for começar a atender essas moças que têm condições de casar novamente, né, que de repente não querem se dedicar ao trabalho da igreja, a gente vai deixar de atender uma senhora de idade que não pretende se casar novamente, nem né, que pretende se dedicar à igreja, deixamos de atender uma dessa para atender a outra que não está nem aí com o trabalho da comunidade, né? Então, ele recomenda lá no versículo 14 que é melhor, então, que elas se casem, tenham filhos e sejam boas donas de casa. Vocês vão viver a vida de vocês, casem, né? São jovens, não tem que ficar dependendo da igreja. Né? Essa é a ideia aqui de Paulo, né? Em relação à administração daquela igreja em Éfeso e que pode ser que serve de exemplo, né, até para os dias de hoje, quando a gente fala em assistência social da igreja, né? É, então, eu coloquei aqui o trecho que eu falei do livro, né, que o autor diz assim: havia viúvas jovens que queriam ser incluídas na relação de assistência sem, no entanto, estarem dispostas a cooperar com os trabalhos. Ao invés disso, elas tinham tempo para fazer e acontecer e voltavam a se preocupar com a ideia de casar novamente, né? Então, esse só concluindo essa parte. E aí ele chama a atenção também, né, de outras mulheres crentes que de repente não são filhas de viúvas, mas que têm viúvas na família, né? Então ele fala assim: se alguma mulher crente tem viúva na família, então que cuide, né? Ou seja, que assuma essa responsabilidade, né? E com isso não está sobrecarregando a igreja, né? A igreja não tem tantos recursos assim, tem tantas necessidades para atender, então o ideal seria se cada família pudesse atender os seus. Assim por exemplo, quando a gente fala da previdência social, né? Se os familiares que têm condições pudessem atender os seus, né, sobraria mais condições para a previdência social do governo atender aqueles, né, necessitados mesmo, né? Vimos aqui essa questão do auxílio emergencial, né? Muitas pessoas que pediram sem ter necessidade, né? Ou pelo menos que não tinham tantas necessidades quanto dos demais, né? E isso acabou gerando um problema sério, né? Teve alguns que foi por erro de sistema mesmo, né?
Mas isso é válido em qualquer situação. E dentro da igreja, a administração é essa. Ou seja, é preciso um critério para que consiga atender os mais necessitados, né? E aí, na sequência, na última parte do texto, ele vai tratar, então, de volta sobre os presbíteros, né? Então, Timóteo, ele está ali incumbido de organizar a administração dessa igreja, né? Não só a administração da palavra, mas também a administração dos bens materiais, digamos assim, né? Então, ele começa tratando, eu coloquei aqui o texto do manual bíblico, que ele faz um resuminho desse pedaço de 17 a 22 do capítulo 5, né? E aqui ele diz assim, os anciãos, aqui a palavra anciãos é o mesmo que presbíteros, né? Então, os anciãos devem ser escolhidos com cuidado, né? Tá lá no versículo 22, né? O que diz lá no versículo 22? O versículo 22 diz: não se precipitem em pôr as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, né? Conserve-se puro, né? Então, o que ele está dizendo assim? Quando você for nomear ou ordenar um presbítero na tua comunidade aí, não faça assim de forma. Ah, a pessoa chegou agora e parece que é uma pessoa correta, e aí você vai lá e já impõe a mão sobre ele e já ele é um presbítero. É isso que ele está dizendo, né? Não faça isso pre precipitadamente, né? Por quê? Porque ele vai ser cúmplice se essa pessoa for um dissimulado, né? E isso sobre essa dissimulação, ele vai dizer lá embaixo no versículo 24, né, que eu vou colocar aí também, que ele diz assim, no versículo 24, ele fala que alguns pecados, né, tô colocando na tela aí, os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo que às vezes tem pessoas que vivem em pecado, mas é um tipo de pecado que está oculto, né? Ou seja, não se sabe. E aí, depois de um tempo, eu fui lá, o líder da igreja foi lá, nomeou ele para um cargo dentro da igreja, sem conhecer bem a vida dele, né? Nós vimos na semana passada que é preciso fazer uma verificação da vida da pessoa, é preciso acompanhar ela. Aí nomeou essa pessoa lá, ordenou, e aí mais tarde vai descobrir que não era uma pessoa íntegra, né? Não era um cristão, não era um crente, né? E a gente tem muitos exemplos disso, né? Que tem alguns, inclusive, bem famosos aí que têm sido comentados aí nas notícias de pessoas que muitos acreditavam que eram pessoas sérias, mas na verdade viviam uma vida dissimulada, uma vida dupla, né? Então, voltando no versículo 22, ele fala assim, olha, tome cuidado para você não se tornar participante do pecado dessas pessoas, ordenando pessoas que você não conhece, né? Ou que você conhece muito pouco, né? No versículo, aí seguindo o comentário aqui da SBB, ele diz assim que esses anciãos, né, devem ser tratados com respeito e pagos por seu trabalho. Né, a NVI utiliza aqui o texto, utiliza o termo
Deixa eu só localizar aqui. Ó, o texto é assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Na Almeida Revista Atualizada, se não me engano, está lá como duplos honorários, né? E, enfim, diz ali que eles devem ser tratados, né? Devem ser amparados de forma ainda mais cuidadosa do que os outros, né? Principalmente esses que cuidam da pregação e do ensino, né? Na Almeida Revista Atualizada, ele traz um termo que eu acho interessante, né? Que é, ele diz assim, principalmente aqueles, né, que se afadigam, né? Que se afadigam aí no ensino da palavra, né? Tô localizando aqui no versículo 17, né? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Aí ele coloca assim, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, né? Então dá a entender, né, que é aquela pessoa que se dedica muito à palavra e ao ensino, né? Então essas pessoas, sim, elas precisam ser honrados e amparados financeiramente, inclusive, de forma ainda mais cuidadosa, né? De forma dobrada, como diz ali. E aí, na sequência, eles são facilmente alvo de falsas acusações. Quem está na liderança corre esse risco, né? Quem está à frente corre o risco de ser muitas vezes caluniado, né? Então, por isso que ele diz assim, olha, quando for receber acusação contra um presbítero, contra um líder da igreja, então que tenha duas ou três testemunhas, não aceite a acusação de qualquer pessoa, né? Então, para tomar esse cuidado. E, então, ele busca orientar nesse sentido, né? Porque para que Timóteo não tome, de repente, uma atitude aí precipitada, tanto no que se refere a ordenar alguém, quanto ao que se refere julgar alguém, né? Então, ele tem que tomar esse cuidado. E ele segue na sequência aqui no versículo, tá ali versículo 1, mas não é versículo 1, tá errado aquele, é o versículo 20. Versículo 20 diz assim: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então vamos imaginar aqui uma reunião de presbíteros, né? Então os presbíteros estão todos em reunião e é preciso falar do pecado de um presbítero. Não é um simples erro que esse presbítero cometeu, uma falha, uma coisa assim. É uma atitude constante de ter uma vida dupla, viver em pecado, né? Ou seja, estar liderando a igreja, mas está em pecado. Então, Paulo orienta, olha, faça isso, né? Faça isso de forma que as pessoas não, os outros presbíteros tenham medo. Percebam que não é de qualquer assim, de qualquer jeito que se leva esse ministério, né? Então, vamos no próximo aqui, estamos quase chegando ao final, né? As últimas recomendações, as últimas orientações ali de Timóteo, né? A Timóteo, né? De Paulo a Timóteo. Então, ele tem aqui, ele fala a respeito do pouco de vinho como remédio ali para Timóteo, né? Ele diz assim, olha, não beba somente água, mas bebe um pouquinho de vinho, né? Então, alguns comentaristas ele coloca que
Timóteo tinha enfermidades frequentes, né? Tinha certas dificuldades e talvez Timóteo tinha se achado por bem se abster do vinho, né? Se abster ali da bebida e tomava só água, né? E Paulo recomendava, não, tome o vinho também, né? Coloca o vinho na água aí, né? Ou toma o vinho, e porque isso vai fazer bem para o teu estômago, vai fazer bem para a tua saúde, né? Paulo ele não é contrário à bebida alcoólica no sentido do vinho, ele não é contrário dizendo não beba de jeito nenhum, mas ele também segue a recomendação também que as pessoas devem tomar cuidado com a bebida, né? A gente viu lá a questão do presbítero e tal, né? Então, nesse caso específico de Timóteo, ele está recomendando, olha, não, né, você se absteve e tal, mas toma um pouquinho aí, porque teu estômago está precisando, né? Vamos pensar assim que a água daquela época também não era uma água muito bem tratada, né? Então, só a água ali, talvez, esse é um dos comentários que a gente que a gente lê, né? E ele fala a respeito do pecado, dos pecados ali, que nem sempre pecado é evidente, eu já comentei lá, né? Mais cedo ou mais tarde ele se manifesta. E ele fala que as boas obras também são assim, né? Elas às vezes não são tão aparentes, né? Mas no tempo certo elas se manifestam também, né? Então, com isso, a gente finaliza o texto, né? Eu estou vendo aqui, eu estou falando aqui, eu estou vendo o irmão Chico Moreira aí, né? Nos comentários, né? Obrigado pelo elogio aí, irmão Chico. E, e o irmão Chico também, o irmão Moreira, né? Vive tentando achar um jeito de apanhar da irmã Maria aí, né? Está muito bem. Então, antes de nós irmos para o nosso momento de oração final, né, eu vou colocar aqui o resultado, então, do quiz dessa semana, né, que nós temos aí a irmã Ivone está ali na frente, a Aline, depois a Fabiane, a Índia e o pastor Cleudo está mais atrás, porque não participou de todas, né? E dos nossos irmãos que não são da comunidade, né? Então, aí o Jars também sempre na frente, a Eli, né? O Moisés e a Regina não participaram dos últimos, então não somaram pontos. E esse ainda não é o último do mês, né? Tem mais um, né? Porque esse mês eram cinco quiz, né? Então, na próxima sexta, agora, a gente libera o último quiz do mês, e aí a gente vai ver quais foram os que chegaram na ponta, né? Então, tá. Como é que tá aí, irmã Eliane? Você está conseguindo ligar o microfone? Você quer fazer a oração para finalizar o nosso momento aqui? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá, eu quero fazer oração, quero fazer um pedido aos irmãos também, porque nós estamos com uma fase na cidade bem difícil na área da saúde, cada vez ficando mais complicada. Então eu peço aos irmãos que oremos assim constantemente e eu nunca vi os médicos tão apavorados como eu vi antes de ontem. Um médico amigo meu bastante apavorado. Eu falei, nossa, doutor, ele falou, você não tem noção do que é essa doença, essa pandemia virótica. Eu vi ele tão apavorado que eu agora consegui me apavorar, mas com a fé em Deus a gente segue em frente, né?
Então, nós precisamos fazer orações agora constantemente, porque nós estamos passando um pico feroz aqui em Telêmaco, e no meu, eu estou dando um pouco de assistência, então a gente sabe o que está acontecendo. Então, Pai, nesta hora, Deus, nós agradecemos ao estudo e o ensino do Luciano, Pai, que é sempre bem-vindo. Pedimos, Pai, por todos nós que sejamos abençoados, protegidos, Deus. Tenha piedade, Pai. Nós temos nossos filhos, nossas filhas, tudo por aí, Pai, que eles sigam seus caminhos e consigam cumprir as suas missões, Pai, com fé, saúde, harmonia, esperança, Pai. Amém, Deus. Obrigada por a noite de hoje. Ouviu? Amém. Muito bem, é isso Amém. mesmo, né? Ouvimos. Eu pensei que estava falando sozinha. Continuamos, né? Então, orando, né? Nesse sentido, né? Nas nossas orações. E como disse a irmã Eliane, né? Só quem está à frente aí, quem está nos hospitais, nos postos de saúde, ou quem está dando assistência, é que sabe a gravidade da situação, né? A gente só ouve falar, mas nós temos que continuar com os nossos cuidados, né? Aqueles que podem não se expor, não sair de casa, fiquem em casa, aqueles que têm que estar no trabalho, né? Que estejam de forma cuidadosa, né? Tomando todas as precauções, né? E assim, devagarinho a gente vai vencer essa, né? E pedindo para Deus que o dano seja o menor possível e que disso tudo a gente tire aprendizagem e também mais amor, né? Então, dessa forma, nós finalizamos, né? Espero aí todos na próxima semana, quarta-feira, tem o culto aí no domingo também, né? Que todos fiquem bem, tenham saúde e assim nós finalizamos. Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite. Amém. Boa noite.